A paz de Jesus a todos. Salve Maria Imaculada. Hoje nós vamos metendo o dedo no like. Vamos dobrar aqui um debate entre um apologista católico, Max Roupa Calva, e pastor protestante Pedro Gomes. Quem é a prostituta do Apocalipse? A Roma pagã ou a Igreja Católica? É o que você vai acompanhar. Esse debate é ferrenho. Olha as asneiras protestantes. Já meta o dedo no like. Vejam só. Você vai ver as asneiras protestantes, as mentiras que eles falam a respeito do Apocalipse, para dizer que o Apocalipse está condenando a Igreja Católica. O Apocalipse fala de uma Roma pagã e daqueles novos pagãos dos dias de hoje que não escutam a igreja. Mateus capítulo 18, verso 17. Só escuta a igreja pagão. O caso aqui deste homem e das seitas protestantes, filhas de Lutero. Meus irmãos, aqui também está o like. Perdão, está o nosso Pix. Contribua com esse apostolado. pixtabile674@gmail.com. Nós precisamos muito da sua ajuda. E nós cortemos alguma parte que é muito grande. Colocamos só aqui uma voz do apologista católico, não é? E do protestante. Então, vamos ver esse debate. Bora para o vídeo. Qual o presidente mais poderoso da Terra? O presidente dos Estados Unidos? E assim não tem soberania sobre o mundo, ou muito menos sobre a igreja ou o Papa. O presidente dos Estados Unidos não tem nada a ver com a igreja. Então isso está descartado, que a igreja católica seja a grande prostituta que domine sobre os reis da terra. Qual o rei da terra que o cidade do Vaticano vai governar? Não há soberania. Não domina o Estado, não domina as cidades do Vaticano. Uma cidade que reina sobre os reis da terra? Vaticano? Qual a cidade que teria soberania sobre os reis da terra a final do século I? Cidade de Roma. Aí Roma imperialista era a capital do Império Romano. Então, o Império Romano abarcava a extensão territorial de mais de 50 países na sua atualidade. Quase toda a Europa. Parte da Ásia e parte da África. E a cidade mais poderosa e mais rica do mundo era a Roma pagã, a mesma capital do Império Romano. Essa sim tinha soberania sobre todo o território que pertencia ao Império. É a Roma pagã, a Roma imperialista, não tem nada a ver com o Vaticano. Número 8. Todas as cidades, todos participaram da sua prostituição. Os comerciantes do mundo enriqueceram com ela. Meu debatente quer mostrar que os comerciantes do mundo se enriqueceram com a Igreja Católica. Com a Igreja Católica. Se é que ele vai dizer na sua que é a prostituta. Isso é um absurdo da parte dele. Refere que a Igreja Católica, os comerciantes do mundo se enriqueceram com a Igreja Católica. Quem foi que se enriqueceu? Muitos dizem que, muitos protestantes dizem que a Igreja Católica é o segundo país mais rico do mundo. Veja o tamanho da mentira. Veja o tamanho da falsidade. Os Estados Unidos é o maior país do mundo. Eu estou aqui em Nova York. E aqui estou sobre a maior nação de toda a planeta Terra. Famosa e de nível mundial. E do país mais rico do mundo. Que tem mais ouro. Os Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Roma, França. Então, aí não aparece o Vaticano. Para dizer que o Vaticano é o segundo país mais rico do mundo.
Muitos dizem isso para dizer que a igreja é a grande prostituta. Isso é mentira dos protestantes. O Vaticano não está entre os países mais ricos do mundo. Nem sequer entre os 10. A revista Forbes mostra uma lista dos países mais ricos do mundo. E não diz que a Igreja Católica, o Vaticano, está entre os mais ricos do mundo em ouro. Isso é mentira. Isso é mentira dos anticatólicos. Número 9. Os reis do mundo se prostituíram com ela. E chamava-se a cidade poderosa. Qual era a cidade poderosa no tempo do Apocalipse? Roma, imperialista. O Vaticano não existia. Porque foi fundada em... O Vaticano não... é muito depois. Poderia corresponder com a capital do mundo, Nova York. É poderosa. Sempre comércio mundial aqui. Ou Washington, que é a capital dos Estados Unidos. A nação capitalista maior do mundo. O Vaticano é a cidade poderosa. Uma cidade que desse tamanho, pequena, seria o berço mais rico do mundo? Isso é uma loucura? Não pode ser. Mas sim a Roma imperialista na época dos apóstolos. Quando São João está escrevendo esse livro, na época do imperador Domiciano, Roma era o centro do mundo. Não a Igreja Católica que está em Roma. Compravam carros, escravos, pedras preciosas e muitos perfumes. Não tem nada a ver com a Igreja Católica. Era muito rica. O Vaticano há muito luxo. Quadros caríssimos. Ouro caríssimo. A única coisa que tem no Vaticano são livros e coisas que lembram o passado. Muitas coisas hoje que estão no Vaticano são regalos de alguns papas e não são propriedade do papa em si e não de algum governo. Porque o Papa, sempre que morre, vem outro Papa. O Vaticano não pertence nem ao Papa, nem a um cardeal, nem a um bispo, nem a ninguém. Isso é da Igreja Católica. Por isso, a Igreja Católica não é rica. Mostra alguma conta bancária do Papa Francisco. Foram descobertas contas milionárias do Papa Francisco ou de algum outro Papa. Já que dizem que a Igreja Católica é o país mais rico do mundo, os hereges protestantes. Olha, o Banco do Vaticano é o mais rico do mundo. Bilhões e bilhões de dólares. Olha, mais de 1.300 milhões de católicos no mundo. Cadê? A Igreja Católica ajuda a maior instituição de caridade do mundo. Ajuda na África, na América e em vários continentes. Com suas riquezas, todos se enriqueceram no mar. Aplicar isso à Igreja Católica? A Igreja Católica fizeram rico todos que tinham barcos no mar. A cidade do Vaticano existia nessa época? Isso é um absurdo. E eles atribuem à Igreja Católica, isso é um absurdo. No tempo de João, as pessoas andavam em barcos. Deus, ao condenar a grande cidade, a prostituta, disse aos profetas e apóstolos: é óbvio que a Roma imperialista assassinava os cristãos, os santos membros da Igreja Católica. Eram católicos, não tinham protestantes sequer no tempo. Que nasceram no século XVI, com 16 séculos de atraso. Muitos cristãos católicos foram assassinados pelo Império Romano. A grande prostituta disse que tinha vários ofícios e faziam festas.
Há trabalhadores em diferentes ofícios no Vaticano? Não. Não tem isso no Vaticano. Tampouco vários ofícios. O que tem é bispo e cardeais. Impossível isso ser a Igreja Católica. Enganou todas as nações com suas bruxarias. Não cremos nessas coisas. Nessa cidade, a prostituta será encontrada o sangue dos profetas e do povo santo, dos santos. Alguém me diga que no Vaticano se assassinaram o profeta Jeremias, Zacarias, no Vaticano, me diga. Isso é absurdo. Em 1922 foi fundado o Vaticano. Bom, seria de todo o tempo de exposição. E aí agora, aqui abaixo de mim está a moderadora, onde vai marcar o tempo que o herege vai falar. Meus irmãos, meta o dedo no like, compartilhe. Estamos aqui compartilhando, estamos aqui dublando este pequeno debate. O herege diz que é a Igreja Católica. E aqui o católico, na sua exposição, fez coisa correta, que é isso exatamente. Fala-se de uma cidade, não de uma religião, não de uma igreja. O irmão Marcos contrariou aqui. Não são os irmãos na fé, mas para a criação. Nessa noite eu quero demonstrar que a Igreja Católica, sim, é a rameira que há no livro do Apocalipse. Quando nós pensamos a ler o Apocalipse, primeiramente Deus de uma revelação que Ele dá. Era anos. Jesus disse: ninguém sabe o dia e a hora do Senhor. Somente diz que no Apocalipse que acontecerá. No capítulo 4, se não recordo, de João, que ele foi levado em espírito e o Senhor disse que ia acontecer muitas coisas. Por isso, no capítulo 4 até o 16, o Senhor mostra a João toda a destruição que vai haver na terra. Quando no capítulo 16, vamos ler. Meus irmãos, metam o dedo no like, compartilhe. Falam das taças da ira, do templo dos 7 anjos que derramam na terra. As 7 taças da ira. Não está falando de um lugar limitado. Está falando, não mostra um lugar. Tudo isso que tem derramado na terra. O primeiro derramou sobre a terra. E vem a orça maligna e pestilenta sobre os homens da terra. A Igreja Católica é rica. Quantas imagens. Ganha dinheiro vendendo a imagem. Olha só. Eita, é rica a Igreja Católica para vender as imagens sacras, né? Olha o tamanho da heresia. Quanto dinheiro eles ganham vendendo as imagens e procissão. Esse é o comércio da igreja. Missa do defunto e todo tipo de negócio que tem a Igreja Católica, veja só. Para falar nos negociantes, né, que fala no 18 do Apocalipse, olha o tamanho da mentira. Isso é a cabeça de um herege, de um sectário, filho de Lúcifer. E isso é a cabeça de Lucifer, veja. É desse jeito na cabeça dele. Isso é o ódio contra a igreja, vamos lá. O governo da Igreja Católica domina o mundo economicamente. E paga segundo as suas obras. Quando ia se glorificando nos seus deleites e nos tormentos, porque o seu coração. Eu estou sentada como rainha,
Quem é a instituição que é a rainha do céu? No livro do Apocalipse, capítulo 12. Para falar de Maria como rainha do céu. E disse, sou viúva. Vê se você encontra como heresia, encontra aqui. Mercadoria de ouro. Pedra preciosa, prata e ouro. A igreja católica é o dono da prata e do ouro. Linho fino e púrpura. É a igreja mais rica do universo. Isso é a igreja católica. A igreja católica é suas vestimentas, as batinas dos padres. Está falando disso aqui. De toda maneira, de todo o seu recurso, sua madeira preciosa e seus mármores. A igreja católica, sim, ao vender essas imagens, e essas coisas que ela tem se enriquecido à custa, separará para os seus tormentos e se lamentará. Ai da grande cidade. Falando na cidade, herege. A cidade, herege. Não em igreja, nem em religião. Herege. Herege. Heregene. Hijo del diablo. Hijo de Lutero. Brazo directo del infierno. Isso é simbólico. Não vai descer do céu uma hóstia. Não vai descer uma hóstia do céu. Está falando simbolicamente. Isso é simbólico. Está dizendo que a igreja católica é a única. Linho fino e púrpura e escarlate, ornada de ouro e pedra preciosa e de pérolas. O Papa com bastão de ouro, cálice de ouro e todo de ouro na igreja católica. Eita mentira dos quintos dos infernos. Eita filho do cão para mentir. Tem a maior quantidade de ouro. Isso, quando fala no ouro, quando fala no recurso, fala de quem usa o evangelho para tirar isso. Os protestantes, se não der dinheiro, eles usam o evangelho para dizer, se não der dinheiro, já está no inferno. Isso é o protestantismo. Nenhum padre, nem ninguém da igreja católica disse que se não der o dízimo vai para o inferno. O protestantismo todo. Se não der o dízimo vai para o inferno. Tirando dinheiro. Expulsam demônios através de dinheiro e ofertas. Pastores, está cheio no YouTube. Quem é um herege desse para falar com Deus? É por isso que eu não debato com protestante, para ouvir essas mentiras desgraçadas. Eu não aguento ouvir tanta heresia, tanta mentira, não. Aqui está dizendo que... essa foi a minha exposição, isso aqui é o que eu penso. Põe Pedro Gomes já com... Agora Marx vai dar uma refutagem. Esse não mete o dedo no like, é muita mentira. Por que eu deixei de dublar os debates de Marx, de Padre Mujica? Porque é muita heresia de protestante, não dá pra mim ouvir não. Marx, agora vamos dublar um pedaço aqui de Marx, ele vai falar alguma coisa. E meta o dedo em like. Pedro Gomes, você não mostrou um capítulo e um versículo onde diz que a grande prostituta da Babilônia, que é a igreja católica, você se perde, você distorceu e contorceu a palavra e não disse nada. Que coincide, supostamente pode ser que com as coisas que acontecem. Não, assim isso não. Bíblia Sagrada, eu mostro aqui, Santa Bíblia. Você não mostrou que a grande rameira ou prostituta seja uma religião ou um sistema religioso. Você não mostrou a grande cidade. Esse sim é a grande cidade. Diz que a igreja matou gente na Inquisição. O que tem a ver a Inquisição com a grande prostituta? O sangue dos mártires. Aonde? Na grande cidade. Você não sabe nem o que é a Inquisição, você não sabe para começar.
1113 a Inquisição foi. E no primeiro século da Igreja Cristã foi quando João escreveu o Apocalipse. Como João pode falar da Inquisição? Mais de 1000 anos depois. Não está falando disso. São João está falando do seu presente. Não diz encontrará na cidade do sangue dos mártires. Diz que foi encontrado. Não encontrará, foi encontrado. O sangue dos mártires. Pedro foi assassinado em Roma, São Paulo. São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E Paulo decapitado. Santo Inácio de Antioquia foi devorado por leões no Coliseu Romano. Se dá conta disso? Aprende, já que não sabe. Os santos profetas foram assassinados em Roma. 7 colinas. Diz que as 7 colinas são 7 colunas. Não me diga isso. Provas de que a Roma imperialista é a cidade mencionada em 17 e 18 de Apocalipse. Roma está assentada sobre 7 colinas. 1, Aventino, Capidólio, Palentino, Célio, Esquilino, Sexto, Liminare. Esses pontos existem até hoje. As 7 colinas não estão no Vaticano. É mais pequeno do mundo. Não estão no Vaticano as 7 colinas. Estão na atual Roma, capital da Itália. Na Roma imperialista. Eu sigo. Vamos lá. Diz a Bíblia que a grande prostituta, a grande cidade que reinava sobre o resto da terra, você não dá prova que a Igreja Católica reina sobre todo o mundo. O Papa manda que os Estados Unidos e Rússia se apresentem e se ajoelhem diante dele, o Papa? Não, mentira. Quem tinha soberania sobre os reis da terra? Quem era? Roma imperialista, governava o mundo. Fala de homossexuais, prostituições. Os protestantes assassinaram muitas pessoas na Inquisição Protestante de Henrique VIII, no século XVI, onde Henrique VIII mandou matar, rei da Inglaterra, muitos católicos. Homossexuais. O protestantismo é onde tem mais homossexuais, pastores. A Igreja Batista são quase todos homossexuais. Pastores homossexuais. Que estão casados e que são homossexuais. E faz até seus próprios filhos prostitutos. Prostituindo seus filhos. No protestantismo, assassinatos pesados e prostituição e homossexualismo. Isso sobra no protestantismo. Quem tiver pecado, atira a primeira pedra. Os protestantes, a maioria, aceita o homossexualismo e lesbianismo. Conheço que pastores que prostituíram suas esposas. Senhor Pedro Gomes, para você que se finge que não conhece. A riqueza da igreja. Você não dá prova de que é conta bancária do Papa Francisco. Você não deu. Prova, mostra documento. Muito milionário dos papas anteriores. A igreja tem muitos inimigos. Se fosse verdade, os inimigos da igreja não já teria mostrado os escândalos por aí? Nos noticiários de televisões, anticatólicos? Como tem um aí grande? Por que não falar disso? Contas milionárias do Papa Francisco, Papa tal? Não existe. Onde é que estão as contas milionárias dos papas? Defamação, senhor Pedro Gomes. Isso chama-se defamação. Com evidências e não coisas pessoais, como você está fazendo. Diz que o governo mantém a igreja. O governo mantém a igreja, nossa. Interessante. Mais de 194 países no mundo. Qual deles domina a igreja? Pedro, você fala por falar. Você fala pura falácia. Só coisas que você está inventando aí. Coisa que não tem sentido.
Até governos, o governo dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra. Qual governo? Que a igreja mantém esses países? Onde é que está escrito? Quais as doações? Mostra documentos oficiais. Onde o governo dos Estados Unidos, da França, Inglaterra, que são milionários, a igreja católica que encheram a igreja católica de dinheiro. Então, meus amigos, vocês viram aí um pedaço, foi um pedaço que eu trouxe, é muito grande. Só um aperitivozinho para colocar aqui no nosso canal, né? Porque aqui é apologética católica e debate são um pedaço desse debate. Então, mais uma vez, lembrando, tá aí para você nos ajudar, ajude. Esses pequenos debates são graças a essas pessoas que nos ajudam todo mês, não importa a quantidade que você, né, nos ajuda todo mês. Você que parou de ajudar, continue, ajude, volte a ajudar, faça a sua doação para que nós possamos manter os 2 canais e manter as obras de evangelização. Deus abençoe vocês, mete o dedo no like, até o próximo vídeo, se Deus quiser.